Olá, eu sou o Rafa Linhares, esse é o Espaço do Físio do Idoso. Se você chegou aqui para adquirir conhecimento em gerontologia, fisioterapia, movimento, residencial de longa permanência, você está no lugar certo. Então já aproveita e compartilha com alguém que possa interessar esses assuntos e clica no sininho para não deixar de receber o nosso conteúdo. Hoje eu vou trazer para vocês mais alguns conceitos muito relevantes e importantes em gerontologia. No último episódio eu falei um pouco sobre aquilo que é natural do processo de envelhecimento, senescência, daquilo que não faz parte, aquilo que é patológico, que traz problemas, que é o envelhecimento com senilidade. E agora, para a gente entender isso um pouco melhor, eu trouxe para vocês dois conceitos diferentes, relacionados, o primeiro deles, com o processo de senescência, que é o envelhecimento natural, portanto, a vulnerabilidade que faz parte do envelhecimento, versus a fragilidade. A fragilidade é quando a gente extrapola o limiar da qualidade de vida que eu falei, aquilo que aumenta muito a vulnerabilidade das pessoas idosas a ponto de tornar os riscos cada vez maiores, tanto para quem está envelhecendo quanto para quem está cuidando. Então a gente vai começar falando de vulnerabilidade, aquilo que vai acontecer com todo mundo no processo natural, que por definição significa o aumento do risco das doenças crônicas e situações que perturbam o nosso cotidiano, de forma gradual, pareado com a idade. O que isso quer dizer? Que com o passar do tempo, a vulnerabilidade vai aumentar à medida que o nosso corpo precisar se adaptar aos desafios do ambiente, aos desafios do estresse, ao desafio do cotidiano. Essa vulnerabilidade faz parte do processo natural de envelhecimento, enquanto a fragilidade, que por definição é uma síndrome de declínio de energia com alterações que envolvem sarcopenia, disfunção imunológica e desregulação neuroendócrina. Mas o que isso quer dizer exatamente? A síndrome da fragilidade possui critérios, e os critérios da fragilidade estão necessariamente relacionados com declínio, com perda. Quando a gente realiza fisioterapia com idosos frágeis, existe uma maneira diferente de prescrever, por exemplo, desafios e exercícios para essa população, porque eles têm necessidades específicas. A síndrome da fragilidade possui critérios e para a gente afirmar que o idoso possui a síndrome da fragilidade, ele precisa apresentar esses critérios. Em algum momento eu vou trazer para vocês os critérios detalhadamente para a gente discutir apenas a síndrome da fragilidade, para que todo mundo saiba, principalmente, como se quer desconfiar se aquele idoso é frágil ou se ele está vivenciando um processo natural da vulnerabilidade normal do envelhecimento. O ponto principal que eu quero chamar a atenção aqui no dia de hoje é que a fragilidade piora a qualidade de vida. Então, se a gente presumir que todo idoso é frágil, a gente pode estar incluindo nessa categoria pessoas que não necessariamente possuem a síndrome da fragilidade e também igualando todo mundo. E o envelhecimento é heterogêneo. Cada um vai envelhecer de acordo com as oportunidades que tiver, de acordo com a reserva que fizer de capacidade intrínseca, funcionalidade e com as oportunidades que o ambiente favorecer através da nossa história de vida. Não é certo falar que todo idoso é frágil. Isso a gente escuta muito, né? Ah, fulano ficou com mais idade, por isso agora é frágil, né? E aí a fragilidade traz um rótulo, um estereótipo muito pesado, que precisa ser trabalhado, estimulado e combatido sim, em uma abordagem multidisciplinar que envolve fisioterapeuta e outros profissionais, médico, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, toda uma equipe interdisciplinar que vai atuar para amenizar os efeitos dos critérios da síndrome da fragilidade na vida daquela pessoa idosa e dos seus familiares. Porém, mesmo em situações de fragilidade, a gente tem que sempre focar na amortização. Então, como eu falei também sobre compressão de imunidade, não é porque alguém apresenta algum critério de fragilidade que precisa ter todos. Se a gente consegue perceber com agilidade, com antecedência, pessoas que têm a síndrome da fragilidade ou estão em risco de fragilização, a gente consegue intervir de forma mais assertiva em tempo de evitar que esses declínios aconteçam de forma abrupta. Porque outra coisa que piora muito a funcionalidade das pessoas idosas é uma mudança brusca de status funcional. Porque é muito mais difícil a gente se acostumar com uma realidade que chega na nossa porta do dia para a noite do que ir se adaptando as alterações naturais do processo de vulnerabilidade do envelhecimento, por exemplo. Então, a principal mensagem hoje é que a gente ligue o pisca-alerta de que, poxa, será que tem algo errado
Como é que eu faço para saber? E eu não tô falando de critérios específicos, eu estou falando de forma geral, para todas as pessoas. Será que isso que o meu pai, meu avô, meu familiar idoso apresenta é vulnerabilidade ou é fragilidade? A minha dica é, aquilo que você está desconfiando que possa ser um problema relacionado com fragilidade interfere no cotidiano? O seu familiar idoso deixa de fazer alguma coisa ou precisar de mais ajuda do que ele precisava antes para desempenhar determinada tarefa por causa dessa suspeita? Quando a gente tem a afirmação de que sim, ele mudou o status funcional, deixou de fazer algo que antes para ele era muito fácil ou algo que ele conseguia desempenhar com algum auxílio, mas parou de fazer ou de repente precisou de muita ajuda para fazer algo que ele sempre fez, desconfie de que talvez ele esteja em risco de fragilização. E aí existem diversas intervenções que podem amenizar esse processo para que a gente consiga acompanhar, né? E aí prestar o suporte necessário e também informar e educar as pessoas, que é justamente isso que estamos fazendo aqui hoje, sobre as possibilidades do processo de envelhecimento. Então vamos todos aceitar que a vulnerabilidade existe e nos adaptar aos desafios que vêm com ela, mas não aceitar e normatizar que a fragilidade faz parte do processo de envelhecimento. A vulnerabilidade é normal no processo de envelhecimento, a fragilidade não. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com outras pessoas que possam se interessar, clica no sininho para receber todas as notificações e até a próxima.